de último assunto aqui, antes da gente caminhar para nossa reta final. Ontem, depois da nossa charla de quinta, o Palmeiras fez uma publicação, né? Uma publicação inacreditável pro perfil oficial, né? O perfil oficial do Palmeiras repercutiu a entrevista do Boto, né? Repercutiu. Você tá deixando bonito, né? Vai. Ele fez um meme com uma entrevista do Boto. Perfil oficial do Palmeiras. O perfil oficial do Palmeiras falou assim: parabéns pela autocrítica. Numa entrevista do Boto. Reclamando de arbitragem. Reclamando de... Não, que é o Boto... Reclamando de arbitragem. Reclamando de reclamarem de arbitragem. Reclamando de reclamarem de arbitragem, né? Que tem times que são chorões profissionais, enfim. E aí eu vi até um amigo meu falando isso ontem. Não é possível que o Palmeiras vai ter a audácia de nos colocar em uma posição defendendo o Boto, né? Porque o torcedor do Flamengo não é muito chegado ao Boto. Inclusive, eu acho bem... aí falando primeiramente do Boto e das declarações do Boto. Eu acho que ele só aparece em momentos muito oportunos, em momentos onde ou não existe a necessidade de um diretor de futebol aparecer, ou se existe essa necessidade de aparecer em momentos bons, e também existe a necessidade de aparecer em momentos não tão bons. Então, eu vejo o Boto muito sumido no momento em que o Flamengo está em crise, em que o Flamengo está em ebulição. E acho que o Boto, quando tem Copa do Mundo de Clubes, quando tem final de Libertadores, quando o Flamengo recupera o prestígio ganhando um clássico do Fluminense, ele aparece. E eu acho que é uma posição muito confortável para alguém que comanda o futebol do Flamengo. Muito confortável, porque... na hora boa eu tô ali. Na hora boa, é muito tranquilo. E principalmente para um tipo de declaração que assim, o Boto reclama de arbitragem também. São os exemplos. O vídeo é isso. Eu não vi um problema do Palmeiras nisso. E aí... Não, mas é porque o post, cara... Vamos lá. É o perfil ridicularizando ele. Não, mas é o perfil oficial do clube. Deixa eu só complementar. Pelo lado do Palmeiras, acho que assim, é muito claro a forma como o perfil do Palmeiras tá utilizando de uma declaração do Boto, que é o diretor de futebol do time que é o maior rival hoje do Palmeiras no futebol nacional, pra fazer de cortina de fumaça. Pra mim tá muito claro isso. Da atuação horrorosa muito do claro, domingo com 2 a mais. Muito claro. Você acaba de empatar com o seu maior rival, tendo a oportunidade de ganhar com 2 a mais. O seu rival com a melhor chance do jogo. E no dia seguinte você faz no seu tweet oficial algo que claramente pra mim é pra jogar pra torcida. Gente, aquela postagem... Não é a função do perfil oficial jogar pra torcida? Porra, cara, mas aí... Fazer um edit com falas do José Boto... Eu acho que a função do perfil oficial é jogar pra torcida depois de vencer um clássico, vencer um jogo. Colocar, aí fazer uma brincadeira com o rival. Aí vamos lá. Ganha do Flamengo, bota assim, é normal. Jogar pra torcida no momento bom. Você empata com o seu maior rival, jogando com 2 a mais, não joga absolutamente nada, como o Matheus disse, a melhor chance do jogo foi do Yuri Alberto, quando já estava com 2 jogadores a mais. E aí você, no dia seguinte, faz um edit com falas do Boto, querendo jogar contra a arbitragem. O Palmeiras, gente. Mas o Palmeiras não foi citado. Gente, o Palmeiras... Mas não foi citado. Aí é passar um recibo inacreditável. Mas não é nem isso. É tipo assim, é a forma que isso foi feita, pô. Colocar ali as entrevistas do Boto no perfil oficial do Palmeiras... Pra mim isso não faz o menor sentido, pô. Faz um pronunciamento da Leila falando da arbitragem, falando que isso não é só o Palmeiras que reclama e tal. Mas, gente, eu de verdade, eu não tenho motivos para querer defender o Flamengo. Mas, quando o assunto é arbitragem e pressão, o Palmeiras é insuportável quanto a isso. O final do ano passado o Flamengo foi insuportável. Pelo amor de Deus, toda a coletiva do Abel. Toda a coletiva do Abel. Toda a coletiva do Abel. A coletiva do Abel é insuportável. Olha o Abel do campo, pelo amor de Deus. Tem comparação. Tem comparação. Choramos muito, mas o Palmeiras chora todo jogo. Exato, são 2 chorões em relação a isso. Não, você tá fazendo uma
falsa equivalência. Não acho. Falsa equivalência é claríssima. Não acho, Lógico que É é, pô. incomparável. Não tem comparação. O método que o Palmeiras Não tem, acho, não. desde o seu goleiro, quando era o Everton, toma um gol, vai reclamar correndo pro pedir árbitro. falta, tá? O Abel sendo expulso E outra coisa, só todo pra avisar, jogo. tá? Não tô criticando o Flamengo com isso não, tá? Não, mas não... eu Pra sei mim que- o Flamengo tá certo e o Palmeiras tá certo. Não, Só mas, pra deixar aqui mas registrado, assim, minha você opinião, querer... Tá certo em defender o time, pô. Comparar o que acontece com o Palmeiras em relação à influência e exercendo pressão sobre a arbitragem com o Flamengo, não tem comparação. Cara, o Flamengo faz algumas coisas... Essa que do pra- Everton cara, era foda, Cara, assim. é a minha opinião. Pra mim tem. Quer ver com as coisas sutis que o Flamengo faz? Postar foto de árbitro na rede social, a foto do árbitro ali. Concordo. É pressão, pô. Concordo. É pressão, caralho. Pô, Então, mas- nego, Cara- outro time faz isso? Bota uma estampa. Concordo. Esse é o árbitro de hoje, nome e tal. Agora, você imagina... Essa prática, ela... Vamos lá. Essa prática É pressão, ela começou pô. a ser intensificada nessa gestão de agora. Apesar de que na última, por exemplo, na reta final, a questão da arbitragem, a análise da arbitragem, ela já era feita internamente pela comunicação do clube. Mas isso de você colocar... Apita o jogo do Flamengo. Eu achei ridículo. Marbu, vamos lá. Ué, mas é modo de trabalho. Mas não, mas vamos vamos lá. lá. A mesma coisa Vamos lá. coletiva do Não Abel. é, óbvio que não é. eu É acho, óbvio que não é. cara. Você Eu chega acho na que cada coletiva, um tá com você as chega na armas que coletiva do tem. Abel, ele já deve ter falado mais de 10 vezes em relação ao VAR da final. Sim. 10 vezes. E é sempre em momentos onde se questiona o futebol do Palmeiras. E se Método. se fosse Método, ao contrário, método. pra mim seria igual. É incomparável o que o Palmeiras faz nos últimos 4, 3 anos de arbitragem Com com qualquer o que o outro clube. Flamengo Qualquer faz, outro com o clube. que o Fluminense faz, Vasco, qualquer time do Brasil. o meu não faz. O incomparável. meu não faz. Tá, é Já. incomparável. Você é triste pelo O seu meu não não fazer? faz. Pô, pelo amor de Deus. E aí? Pra mim, mais uma vez, E aí? eu tô elogiando. Pra mim é o primeiro e o segundo colocado e disputam E ali aí, de mano? quem defende melhor bem o time. E aí, É mano, isso. entra no quesito de... É uma cortina de fumaça, sim, que o Abel Ferreira usa. É um método que os jogadores usam durante as partidas pra pedir falta, pedir expulsão. E, gente, É porque vai o parecer que Flamengo... eu vou ridicularizar. O Flamengo, mas, assim, a desde torcida ano do passado... Flamengo que puxa o no grito não. Então, mas deixa eu reclamar falar, eu vou disso falar é isso. bizarro. Então, pô. aí o Flamengo- Mas o É Palmeiras método. é institucional, Gente. não é pra torcida. E tá certo, Mas tem não que é torcida. defender o clube dele, Não, pô. eu não tô falando que não tem que defender o clube, não. Agora, pra mim, isso não é método de defender o clube. Pra mim é. Isso aí é... Pra mim isso é aí- pressionar. Não, isso Pra aí... mim é jogar Isso pra aí, pra arbitragem. mim, a postagem do Palmeiras ontem é claramente pra desviar o foco da falta de futebol do Palmeiras no Clássico. É claro que é. Assim como o Abel joga toda hora uma bomba de efeito moral no meio de uma coletiva pra falar de arbitragem, pra que o assunto, a tônica do debate seja a arbitragem da falta de futebol. Cortina de fumaça. Todo jogo do Palmeiras, a gente fala sobre arbitragem. Por quê? O cara chega na coletiva, os jogadores chegam na coletiva e falam sobre isso, sobre erros que não existem. E aí, ano passado, você vai lembrar do maior escândalo que teve no futebol brasileiro? Foi num jogo do Palmeiras, um erro pro Palmeiras, a favor dele. Qual o São Paulo, sentido Palmeiras. disso? Então, assim, eles que colocam... Quem é o juiz holofote- mesmo, inclusive? O Abate Abel. Ramon Eles Abate que Abel. colocam o holofote nesse debate, eles que criam essas narrativas. Gente, tá vendendo uma narrativa desde domingo num pênalti, entre aspas, escandaloso, não marcado pro Palmeiras. Gente, não existiu erro de arbitragem no jogo Corinthians e Palmeiras. Pelo amor de Deus. E eles continuam vendendo isso. Por quê? O Matheus falou muito bem. O Palmeiras não entrega futebol e vai achar algumas armas Cara, ali pra conseguir assim, ganhar na narrativa. isso e acha a arma da arbitragem. Isso pra mim, sempre. cara, sinceramente, ele não tá... a comunicação não é pra instigar o Flamengo, cara. É claramente pra trazer a torcida pra perto. É claramente. Pra mim, isso não é um método... Porque não... Cara, e pra mim, esse é o objetivo do clube. Trazer a torcida pra perto. É isso. Não, mas aí A torcida mesmo tem a autocrítica da torcida que não esse vai. pode que não ser o compra. objetivo. Mas tem torcida que não compra. Tem torcedor que não compra. E eu tenho Tá direito de certo, achar tem que... torcedor que Não, tenho direito de achar que é ridículo querer trazer a torcida pra perto depois Olha, eu vou falar uma atuação coisa. ruim. Eu vou falar uma coisa. Mata no peito e fala assim, porra, o Palmeiras não jogou bem, ou não fale nada. Tem Você tá torcedor do lembrando- Palmeiras que se sente envergonhado em reclamar de um pênalti que pra mim não foi nada em um jogo que tinha 2 jogadores a mais. Não, e detalhe... Tem que reclamar do futebol. Vocês usaram como exemplo, e ele traz isso à tona em cada entrevista coletiva, a não expulsão do Pulgar na final da Libertadores. E esse lance, eu juro pra você, eu vi muito mais sendo
usado por torcedores de outros clubes para falar que o Flamengo foi beneficiado do que propriamente pelo palmeirense. O palmeirense estava puto com o fato do Palmeiras não ter jogado nada na final. A Leila falou. Nada. A Leila, inclusive... A presidente, inclusive, falou. A Leila falou que ela até concorda com o erro de arbitragem, eu também concordo. E ela fala, mas nosso time não chutou a mão no gol. Eu digo sobre o fato dessa reflexão do torcedor que não compra. Que não compra... O problema eu acho que o torcedor do Palmeiras não compra. Essa desculpa de que foi arbitragem. Perdemos por causa da arbitragem. Pô, tem torcedor que não compra. Inclusive, nessa final, muitos torcedores do Palmeiras, assim, estavam mais indignados com o fato do Palmeiras não ter jogado nada, de ter se acovardado, de não ter ido pra cima, do que propriamente pelo lance da não expulsão, assim. Porque o Palmeiras, naquela final, e a gente já falou isso, tecnicamente discutindo o jogo, o Flamengo, ele teve mais ações, apesar daquela bola do Vitor Roque no final e tudo mais, do que o Palmeiras, pô. A gente falou sobre essa questão do jogo em si também. E aí, só retomando também, acho completamente descabida a posição do Boto em aparecer somente em momentos oportunos. Principalmente falando de arbitragem. Cara... Então, mas é porque o Boto não é funcionário do Flamengo? Então por que o Abel é método e o Boto não é método? Do quê? De reclamar de arbitragem? Porque o Boto, na hora que o Flamengo tá em crise, ele não aparece pra falar nada. Ele não tá falando de arbitragem. Tô falando sobre o Boto aparecer em momentos... Então, mas o debate é falar de arbitragem é método. Por que o Boto não é método? Pode ser método e eu vou estar criticando o método. Eu só não vou chegar igual você falou que é maneira a postagem do Palmeiras. Eu não vou falar que é maneiro o Boto chegar e falar de arbitragem. Não, é porque não é defesa de clube. Pra mim, isso não é defesa de clube. Pra mim, a forma na arbitragem é merda que hoje em dia quem pressiona mais tem vantagem. A forma como o Boto tá fazendo não é defesa de clube. A forma como o Boto tá fazendo é surfar em onda. A verdade é, Flamengo e Palmeiras, entre todos os embates em campo, assim, e todos os títulos que foram decididos e conquistados pelos dois nas últimas temporadas... A estratégia boa que eu tive agora. Eles têm essa disputa política também de afirmação de quem tem mais influência nacionalmente falando, assim. Sim. CBF, arbitragem... Porque a arbitragem é fraca, é uma se disputa pressionar também. Faz diferença, É uma briga fora de campo. Mas acho ridículo. Então você concorda que tem que fazer igual o presidente, Marcelo Penha protocolar nota? Porque aí é o correto, concorda que esse é o correto? Você ir na CBF falar, a reclamação oficial. Mandar um e-mail. Isso adianta? Não adianta. Então, pô, mas você o não Fluminense quer é muito prejudicado? Pra caralho! Palmeiras também foi, o Flamengo também foi. Falando. Então, nos últimos 2 jogos, mas o Flamengo não foi e o meu time foi. Não, beleza, mas o Flamengo também foi prejudicado várias vezes. Então todo mundo O Flamengo foi prejudicado com o Corinthians. Todo mundo é. Há 3 jogos atrás. É que vocês reclamam, o Flamengo foi prejudicado contra o Corinthians há 3 jogos atrás com o outro falando da arbitragem. Reclama, é isso que eu tô falando. Mas reclama. Não adiantou nada. Não mudou nada. A parte de você falar que a ideia do Palmeiras é não afetar o Flamengo... te afetou, né? Que você tá totalmente fora de caixinha. Não, você não. É que você, qualquer coisa Se que... eu brigar com ele, a gente não vai almoçar. Não, qualquer coisa que você fale do Palmeiras, a Leila é maravilhosa. Não, mas te afeta, claramente afeta. É lógico que... O Palmeiras conseguiu Não, é lógico que afeta, mas afeta também o torcedor palmeirense. Eu não tô vendo nenhum palmeirense afetado nesse momento. Tô vendo um flamenguista desesperado. Você acha que não tem nenhum torcedor palmeirense puto? Eu vivo com a minha realidade. Eu vivo com a minha... Aqui... Temos algum palmeirense puto aqui na sala, galera? Toda a audiência aí, auditório. Tinha um amigo aí. Tem um flamenguista aqui gritando, rasgando as calcinhas. Tinha um amigo aí no clássico. Pedro Pacheco matou a pau. Almoço em silêncio, foda-se, vai pagar do mesmo jeito. É isso. Ó, tinha um amigo palmeirense aí no clássico que o Charla fez pelo Premier. E ele ficou indignado com o fato do Palmeiras não ter vencido com 2 jogadores a mais, assim. E é isso, assim. O principal comentário dele foi em cima da incompetência do Palmeiras para vencer um jogo diante do rival que tinha menos 2 jogadores. Menos 2 jogadores. E pelo contrário, ele destacou que o maior lance do jogo foi dos caras com 2 a menos. E o Roberto perde um gol, deixa de passar uma bola ali no final, assim, inacreditável. Cara, torcedor, e a gente fala que torcedor, ser passional, aquilo tudo mais. Mas torcedor não é burro, não, cara. Tem certos discursos que as diretorias tentam passar, tentam emplacar, tentam fazer com que o torcedor, com que isso desça a goela abaixo. Mas o torcedor não é burro, cara. O torcedor tá vendo o jogo. O torcedor tá vendo a teimosia do técnico. O torcedor tá vendo a incompetência do jogador. O torcedor tá vendo jogador que não corre. Jogador que tá fazendo corpo mole. A gente não tem mais acesso a treino pra poder ver tudo que acontece no dia a dia de um clube hoje. Mas quando a bola rola e a gente vê dentro de campo as posturas, assim, a gente tem noção, cara, do que tá acontecendo. A gente falou de Vasco, a gente falou de Flamengo. E, cara, o torcedor do Palmeiras não é burro também, né? E aí vai vir, e se não for arbitragem, ele joga pra diretoria, que não tem reforço. O Abel é assim, ele nunca admite que o trabalho dele, em algum momento, foi ruim. Não.
Ou é a Leila que não comprou jogadorzinho pra mim. É, ou sempre uma narrativa de algum erro. Ou é não sei o quê. Que ocasionou que o Palmeiras acabou ganhando a partida. Tá ligado? Ô, Paulinho, agora são dois flamenguistas nervosos, Paulinho. Não tô nervoso. E segue contando, Tô nervoso não, eu tô com fome. Talvez seja pela fome. Cara, fica tranquilo. A gente vai pro rodízio hoje. Ah, é? Você Vai te falar, mano, nessa, eu não consigo suportar essa parada do Palmeiras, cara. Porque é um negócio assim... Se tu continuar falando, não vai mais comprar teu time, hein? É melhor tu parar de falar Não também. consegue jogar futebol. Manda se fuder, Cara, não consegue jogar... Manda se fuder, respeita o nosso Vasco, porra. Caralho. Não consegue jogar futebol e fica dependendo de uma história ou outra pra conseguir dar desculpa pro torcedor. Ó, perdemos porque não teve um pênalti marcado. Perdemos porque a juizada é flamenguista. Cara, é uma coisa... Agora eu vou sair um pouco, vou parar de irritar um pouco vocês. Talvez eu vá irritar também falando o que eu vou falar. É que eu odeio essa narrativa que o Palmeiras é uma merda. O Palmeiras joga bola, o Palmeiras é o líder do campeonato. Eu odeio essa narrativa, me irrita muito. Não, a gente tá falando que é uma merda. Não, a narrativa te irrita. A narrativa desculpa. Porque ano passado você falou a mesma coisa, não ganhou nada de novo. Mas assim, mas tá disputando todo ano segundo e tal. É isso, é questão de detalhes. E é questão de detalhes. É que no Agora assim, não dá pra mim pro vascaíno falar que irrita muito que o Palmeiras não joga nada. Não dá, não dá. O Campeonato Brasileiro do perdido no Palmeiras não é detalhe. Gente, olha só. É mágico, o que ele faz é mágico. Ele não joga nada todo ano e tá sempre ali disputando o título por detalhe. O investimento do Palmeiras tem que disputar. Não joga nada, não joga nada. Tem que disputar. A obrigação do Palmeiras é disputar. Como é a obrigação do Flamengo disputar também. Óbvio. O Abel é um saco, mas essa narrativa que ele não joga nada é uma loucura, cara. Não é de que não joga nada. Ele perde, ele não joga nada. Nada você não falou isso. Mas aliás, o Enzo é o que mais bate essa tecla, que o Abel é uma merda. Não joga porra nenhuma. Não é, cara. Serve pra nada. Não é que o Abel é uma merda. Eu só acho que o Abel poderia entregar muito mais com o elenco que ele tem, pô. Ele tem jogadores técnicos, ele tem cada vez mais jogadores decisivos e ele conseguiu empatar em 0-0 uma partida que ele tinha 2 jogadores a mais sem criar uma chance de gol clara. A única chance de gol clara foi criada pelo Yuri Alberto, tendo 2 a menos no time. Isso é Abel Ferreira. E o Abel Ferreira tem que ser cobrado. E assim, você vende essa narrativa que os palmeirenses todos compram o Abel, compram essa questão... tô falando a minha opinião. Compra essa questão de juiz e o caralho. É mentira. Existe uma parte da torcida do Palmeiras que não suporta mais esse estilo de jogo do Abel. O Abel joga um futebol que às vezes não parece um time protagonista no Brasil. E é por isso que nos últimos anos ele não tem conseguido ser campeão. E isso tem que ser cobrado dele. Ele tá no patamar do segundo / primeiro melhor clube do país e ele tem que ser cobrado desse patamar. Ele não tem que ser comparado com o Vasco, ele não tem que ser comparado com o Santos, ele tem que ser comparado com o Flamengo. E quando a gente olha pra régua do Flamengo, a régua é sempre muito alta. Peraí. Repete a frase. Comparar a régua. Porra, peraí, cara. Não foi essa frase que você falou. Aí você complicou mais ainda. Okay. A régua do Flamengo com a régua do Palmeiras. Tá. Prossiga. Desculpa que eu entendi errado. A régua do Flamengo e a régua do Palmeiras tem que ser a mesma. Então se a gente cobra do Flamengo jogar bola, se a gente chega aqui e fica gastando, ó, o Flamengo tá ganhando, mas não tá jogando bem. A gente não tá vendo aquele futebol e tal. Do Palmeiras a gente também tem que falar isso, pô. O Andrés Pereira... É o que a gente fala todo charla, praticamente. Que ele não joga bola. Eu falo todo, tem esse assunto que o Palmeiras não joga bola. Cara, mas você, você não fala. Olha, você refuta. Então, aí a minha função é falar que às vezes vai lembrar vocês que ele joga bola. Gente, ó, a gente... Mas se não jogou, mas se não jogou bola, não tem problema. Mateus, só usando o que a gente transmitiu aqui no Charla Futebol, que é os jogos que eu mais acompanhei, né? Que eu tô trabalhando aqui. Palmeiras e Bahia, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras jogou pior que os seus adversários nas 2 partidas, pô. O Palmeiras jogou pior que o Bahia merecia mais a vitória, e aí achou um gol contra lá do Santimingo inacreditável, e foi lá 2-1. O Palmeiras ganha os jogos espiritualmente. A gente fala, eu falo isso, e eu vou continuar repetindo, e você pode ficar puto ou não. O Palmeiras é o time com a maior, é o time nota 6 com a maior capacidade de vencer partidas. Também acho. Você vê a partida nota 6 que ele fez contra o Bahia e consegue vencer. E isso acontece constantemente no futebol brasileiro. Nos pontos corridos, assim, fase ruim, eu lembro naquele... Ele faz uma partida nota 6 e ganha, pô. É bizarro, de 1-0, ganha 3 pontos bizarro. E fez uma partida de merda. Uma partida de merda. Mas isso reflete no final do campeonato. Sim, reflete, porque aí depois um time consegue jogar mais bola, que é o Flamengo ou o Botafogo em 2024, e vai lá e é campeão. A fase ruim do Palmeiras no campeonato tem aquele bloco, todo time tem a fase ruim no brasileiro. Ele pontua mais do que aí a fase ruim do Palmeiras é assim, 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas.
Isso. É a fase ruim do Palmeiras. Ele vence metade, assim, tipo, fala, caralho. Só Essa é uma fase média da maioria dos clubes. Só que assim, você vendo, boa, só que assim. você vendo as Mas isso vitórias... acontecendo há 4 anos seguidos não é porque tem um mérito nisso Tem aí? mérito pra Não, caralho. tem mérito. pra caralho. Óbvio muito que tem investimento. mérito. A gente tá falando tem, é o discurso tem que é trazido investimento, quando cada investimento vez tá mais melhor. gastando, cada vez mais trazendo É. jogadores pra serem Palmeiras protagonistas. no ponto O de corrida Paulinho, é que foi foda a mesmo. grande contratação do ano passado, mal jogou no Palmeiras até hoje. Tá lá. Chamou já Vitor Roque, chamou já Andrés Pereira. Tem jogadores de nome lá. E por isso que o Arias. Palmeiras tem que ser cobrado, gente. O Palmeiras é cobrado por... E é E pelo o Palmeiras torcedor. é muito mais cobrado que o Flamengo sobre desempenho. Muito mais. Como que não? O Flamengo é o que é mais... O Flamengo agora em janeiro teve questão de torcedor indo pro estádio falando vai tomar no cu Felipe, vai o time de mercenário, Eu não tô o time falando sem as vergonha. duas torcidas reclamam. Tem pichação fora Abel também. Eu tô falando dos outros torcedores da mídia no geral, cobram muito mais o Palmeiras. mídia O Flamengo- no geral? Como que Sim, não, o pô? Fla- Cobra do Flamengo, sim, Não, pô. o Palmeiras é o time que não joga bola e o Flamengo é o time que joga bola. Só que eu não vejo isso Fio, acontecer. só que acontece o negócio é o seguinte: o Palmeiras não ganha nenhum título de expressão se tirando o estadual há 2 anos. Exato, e por detalhe, porque não, vai não é fazer por isso. detalhe. É por detalhe. Não é por detalhe. Não é por detalhe? Não é por detalhe, Não porque é por quando. de- Não Calma, é calma, por calma aí. detalhe. Se ano passado, Não é por contra detalhe. o Fortaleza, você já garantia que o Palmeiras era campeão. Não é por detalhe. Calma aí, você achava que o Palmeiras ia ser campeão depois da derrota do Flamengo Fortaleza. E no lance. Sim, porque e tem o um Palmeiras, lance de uma expulsão clara contra o Pulgar, não é detalhe? Se o Palmeiras derreteu, não é detalhe. O Palmeiras derreteu na reta Não, final. exato. O Palmeiras não ganhou do Vitória. Concordo. Não ganhou do Fluminense, que já não. E foi detalhe. E Não perdeu é por detalhe, detalhe. isso não é detalhe. Chegar no. Perdeu por não, detalhe. chegar Lógico no. que perdeu, disparou. Obrigado, Flusão. Amigo, você é um amigo. E perdeu por detalhe. Não, Aquele Palmeiras e não, Fluminense. não é detalhe quando você chega. Vamos, caralho. Quando você chega em 2024 com um campeonato. Última rodada do Brasileiro. Perde pro Mirassol, perde Mas pro o Flamengo Santos, também perdeu uma porrada e perde acabou que o campeonato empata foi com por detalhes, Vitória, Enzo. empata com o Tá, Fluminense e o Flamengo? perde pro Grêmio. O Pô, Flamengo, essa a reta final é detalhe? Olha a reta final do Flamengo, ele também perde jogos e tanto que o campeonato acaba por detalhes. Mas não é comparável, pô. Pô, lógico que é, tanto que acaba por detalhes, Enzo. Vamos lá. Então tá, o Flamengo ganhou quantos pontos na frente do Palmeiras? Olha só, vamos lá. Tira. Quantos pontos ganhou o Palmeiras? Vamos lá. Esquece o campeonato do ano passado. Pega o campeonato de 24. O Palmeiras teve a chance de vencer o Botafogo jogando dentro do. E se ele do ganhar Allianz aquele jogo, foi você acha que ia ser campeão? Foi atropelado. Se ele- Seria campeão. Então é detalhe, Não é detalhe. porra. Não é Quando não é detalhe. detalhe, quando o time abre 10 pontos, quando é não, não é detalhe. detalhe. Óbvio É que igual é final detalhe. jogo único. Óbvio que Se é é final detalhe. jogo único, o time atropela o outro, não é detalhe. Lógico que Não é detalhe. Lógico que é, Detalhe, pô. detalhe É um jogo, você tá lógico que é ganhando. detalhe. Detalhe você tá ganhando um jogo de 2x1 Uma final até de o final. Libertadores não é detalhe. Não é detalhe. Cara, se o juiz expulsa o Pulgar, não poderia muito? É provável que Poderia poderia mudar o jogo. Isso não é Se detalhe, expulsar o gente? Valverde, é a mesma coisa. Isso Mas não é beleza, detalhe. e no 11 contra 11 que eles não ganharam? Exato, mas assim, é um jogo. Gente, Também mas não E é outra detalhe, coisa, o mano. gol do Danilo sai no final do segundo tempo. É detalhe, gente. Parece que não é detalhe. Um campeonato Falou inteiro. no chat aqui, pontos corridos. Você perde o ponto corrido, nunca é detalhe, é quem é mais regular. Gente, pô. pontos Não é corridos. Então, cara, não, calma aí. Gente, se são 3, quantos pontos foi? Sabe Ano onde o passado? Flamengo ganhou no detalhe? O Flamengo ganhou no detalhe 2020. Ganhou no detalhe. Esse aí foi Ganhou no no detalhe, foi na última rodada. O Internacional teve Então, um gol mas anulado. foi quantos no final. pontos? O Flamengo ganhou na penúltima rodada, filho. Isso é detalhe, Já gente. teria vencido se virasse o jogo na Arena Mas do o Galo. Palmeiras, se o Monte também teria Sim, vencido. mas é o que eu o falei. Palmeiras não ganhou do Os dois Vitória em entregaram casa. no final O pra Palmeiras não cacete. ganhou do Vitória em casa. Os dois entregaram no final O Palmeiras, pra cacete. o Palmeiras não ganhou do Vitória em casa, o Palmeiras não ganhou do Fluminense em casa, o Palmeiras perdeu pro Mirassol, perdeu pro Santos. Santos que brigava pra não cair. E o Flamengo também. Aí você falou 4, o Flamengo Sim, teve 3. mas é a reta detalhe, final. é o que eu tô falando. Não. Vocês entregaram 3, a gente entregaram aí 4, se gente. você olhar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, vai ver que o primeiro turno do Flamengo foi muito melhor que o do Palmeiras. Foi, e aí depois o Palmeiras alavanca. Sim, e depois entrega- o Palmeiras derrete de novo. E é detalhe. Não, detalhe é você perder no detalhe de um jogo específico. 2 jogos que Foi, dirá. Se foi na penúltima rodada, foi um jogo. Mas, Fio, o Flamengo cara. ultrapassou o Palmeiras, teve chance Abriu de matar. vantagem, né? Abriu vantagem. Abriu vantagem. Aí Abriu depois vantagem. que acabou, Aí depois o campeão. Palmeiras derreteu, se derreteu contra Foi o... inacreditável e comparado aos últimos anos, essa reta final do ano passado do Palmeiras foi inacreditável pra Eu história recente do concordo, a Palmeiras. postura dele é irritante, ele entregando o jogo em coletiva. É bizarro. Só tô falando que é um trabalho que não ganhou título por detalhe, pô. O do ano passado eu acho que não foi por detalhe, não. Mas que Foi por isso, cara? incompetência Chega- mesmo. chega na final de Libertadores. Competência. É detalhe, cara, pra Incompetência. E aí quando assim, beleza. Pelo excelente Palmeiras não trabalho que jogou ele fez nada em na todos final, os pô. anos, ele não vai Não, perder mas por toma no incompetência. gol. Perdeu por O incompetência. teu Foi time competente, chegar não numa ganhou. final e não chutar uma bola no gol, isso aí não tem
como, pô. Não tem como você passar pano pra isso. E assim, já falando de... Não é nem de ter vencido o Flamengo. Cara, é uma final, 2 times importantes. Caraca, é você ter criado chances para vencer a partida. O Palmeiras não criou, pô. Eu tava lá na torcida do Palmeiras. Se tinha um lugar pra eu ser torcedor do Palmeiras, eu tava lá, porra. Eu tava indignado com a porra do time. E não porque ganhou, não. Porque quando o Flamengo perde em 21 pro Palmeiras, eu também achei que o Flamengo jogou melhor o jogo. Mas aquele Palmeiras jogou mais do que o do ano passado, afinal. Bem mais. Bem mais. O primeiro tempo... O primeiro gol é um esculacho jogado. Exatamente.